A partir de agora, sessão plenária. Boa tarde a todos e a todas, sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal. Gostaríamos de convidar os senhores vereadores que se encontram em seus gabinetes e na antessala para virem a plenário para darmos início à primeira audiência pública do 9º período. Gostaríamos de convidar as seguintes autoridades para comporem a mesa: diretor-presidente da CESAMA, André Borges; secretário de Governo, José Soter de Figueiroa Neto; senhor Fúvio Albertoni, secretário de Fazenda; secretário municipal de Planejamento e Gestão, Argimiro Tavares; agente de relacionamento com o setor público da CESAMA, senhor Magela Mendes; senhor Edson Lima, da CEMIG, senhor Edson Lima e Márcio Coelho; diretor-presidente da Encasa, senhor Ricardo Francisco; gerente do Departamento de Licenciamento Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, senhora Marília Augusta; engenheiro da Divisão de Parcelamento da SAL, Zé Augusto Ribeiro Toledo; gerente do Departamento de Licenciamento de Obras e Parcelamento da SAL, senhor Adair Elpes; representando o secretário de Atividades Urbanas, o assessor da SAL, senhor Paulo Mariano. Damos por aberta a primeira audiência pública do 9º período, atendendo ao requerimento 3.784 de 2018, de autoria dos vereadores Zé Márcio, Betão, André Mariano, Wagner de Oliveira, Sargento Melo, Kennedy Ribeiro, Malo Siqueira, Júlio Obama e delegada Sheila, para discutirmos a mensagem 4328, que trata da regularização fundiária urbana de interesse específico de parcelamento do solo localizado dentro do perímetro urbano do município de Juiz de Fora. Nós gostaríamos de registrar a presença dos alunos do curso de Direito da Faculdade de Doctor, que participam hoje do projeto Conheça a Câmara. Passamos a palavra para as considerações iniciais. Vereador também proponente da audiência, vereador Zé Márcio Garotinho. Doutor Rogério também gostaria de convidar para compor a mesa. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público que nos assiste, que nos ouve, público presente, boa tarde. É importante, senhor presidente, que façamos aqui um histórico dessa situação. Vários dos que estão na plateia já conhecem esse histórico, mas muitos, principalmente aqueles que nos assistem pela TV Câmara, não conhecem por completo essa situação. Final da década de 90, alguns empreendedores, alguns proprietários de terrenos em Juiz de Fora começaram a fazer um tipo de parcelamento direto no cartório. Pegava-se o título da gleba, aqueles que estavam em área rural, ia ao cartório, desmembrava em módulos de 20 mil metros quadrados, que é o módulo mínimo do INCRA para a área rural, criava-se servidões internas e, posteriormente, pegava essa fração de 20 mil, fracionava em 3, 4, 5 frações e vendia como um loteamento rural, como um condomínio rural. Qual é a ilegalidade nesta ação? É desmembrar o módulo de 20 mil em frações. Outras áreas, empreendedores que tinham áreas no perímetro urbano, já fora do perímetro rural, dentro do perímetro urbano, ou que adquiriam áreas dentro do perímetro urbano, buscaram o cartório e, com o recibo do ITR, apresentava ao cartório, dizia que, por pagar ITR, está na área urbana, mas pagava o ITR, queria desmembrar da mesma forma em módulos de 20 mil metros, desmembrava e, posteriormente, fracionava esse módulo de 20 mil metros em 4, 5, 6 frações ideais. O que constitui também irregularidade, porque dentro do perímetro urbano teria que ser pela lei municipal, lei 6908. Esses loteamentos, estima-se hoje,
segundo levantamentos da Prefeitura, e síndicos e associações que procuraram a Câmara de Vereadores, são em torno de 50 a 60 empreendimentos. Em 2013, quando um comprador de fração ideal tentou financiar na Caixa Econômica a construção de uma residência em uma fração dessa, ele foi impedido, porque não se financiava em fração. Aí recorreu ao Judiciário, e o Judiciário proibiu a emissão de novos registros para esses loteamentos. Aqueles que estavam em área urbana, a Prefeitura lançou o IPTU, o que a lei lhe dá esse direito, mas os que estavam em área rural permaneciam irregular. Bom, foi criada uma comissão com membros dessa casa e também membros da Prefeitura que discutiram uma proposta de lei para se regularizar essa situação. Nós tínhamos dois problemas. O primeiro deles era como regularizar estes loteamentos. Por quê? Alguns compraram como condomínio e querem permanecer como condomínio. Outros querem que se tornem públicos, querem os serviços públicos lá dentro, e outros estão em área rural. E nós não temos hoje uma lei que permite regularizar loteamento em área rural. Essa proposta da comissão foi enviada à Prefeitura e agora, em 2017, com a Lei 13.465 do Governo Federal, que permite a regularização em condomínios e loteamentos em áreas regulares, a Prefeitura enquadrou essa proposta na Lei Federal 13.465 e mandou uma proposta para a Câmara. No meio termo, no meio de tudo isso, nós discutimos nessa casa o plano diretor. E, na discussão do plano diretor, nós vislumbramos a oportunidade de pegar estas áreas rurais e transformá-las em áreas especiais para que possam esses condomínios rurais serem contemplados por essa proposta de lei. Assim nós fizemos ao longo da BR-267, em direção ao Dias Tavares, em direção também a Monte Verde, ou seja, os 20 a 25 urbanos, mais os 25 aproximadamente rurais agora, eles estão todos dentro da zona urbana ou da zona de especial interesse, o que permite que a gente possa regularizá-los. Essa lei veio à Câmara, nós, me parece que há uns 15 dias, 3 semanas atrás, realizamos uma primeira discussão aqui nessa casa sobre essa proposta de lei e, dentre algumas objeções que a gente teve, a principal dela era o valor a ser cobrado como multa pela regularização desses loteamentos. Quando a Prefeitura regulariza um loteamento, ela tem uma taxa que o Código Tributário já prevê e é obrigatório o seu pagamento. Mas existe uma multa também que ela tem que ser estabelecida em lei, porque estamos regularizando uma situação que foi feita de forma irregular. No Compur foi aprovado o valor de R$ 1,50 por metro quadrado. A mensagem que veio à Câmara, ela teve um reajuste e foi para R$ 3,00 o metro quadrado. Na discussão preliminar que nós tivemos nessa casa, ouvindo vários síndicos, vários presidentes de associações, qual é a conclusão que nós, vereadores, os 19 vereadores em conjunto, chegaram? Primeiro, não cabe mais à Câmara discutir a responsabilidade, a culpabilidade pela permissão de execução desses loteamentos. Isso deve ser discutido por Ministério Público, Polícia Civil e Prefeitura na cobrança das multas que são cabíveis aos empreendedores. Essa casa, então, os vereadores, em comum acordo, estão propondo a apresentação de uma emenda com o valor de R$ 1,50 por metro quadrado, com as seguintes condições. Nós, vereadores, queremos garantir que
os compradores, a multa de 50 centavos, desse R$ 1,50, 50 centavos seja sobre a área dos terrenos. E, a pedido da Prefeitura, que contrapropôs, o R$ 1 que falta para somar R$ 1,50, seja de responsabilidade do empreendedor, desde que a falta de pagamento desse R$ 1 pelo empreendedor não atrase e não deixe de regularizar o empreendimento. Então, vamos apresentar uma emenda com todos os vereadores, propondo que a taxa de R$ 3 ela seja reduzida para 50 centavos, que vai caber ao solicitante, pode ser a associação de moradores, pode ser o condomínio, pode ser o síndico, e o R$ 1, a pedido da Prefeitura, seja cobrado do empreendedor, para que ele possa arcar com a responsabilidade de ter feito o empreendimento de forma irregular. Esse esclarecimento, a gente, em nome de todos os vereadores que propuseram isso, a gente está fazendo no início da discussão, para que a gente possa ter uma discussão ampla e que seja produtiva ao final do nosso encontro. É fundamental deixar bem claro que os vereadores hoje entendem que o interesse público maior é de quem comprou o lote. Os vereadores entendem que quem comprou esses terrenos, sabendo ou não sabendo da condição como eram vendidos, eles agora têm que resolver a vida deles, para que eles possam ter direito à energia elétrica, aqueles que não o têm, para que eles possam ter direito ao documento individualizado do seu terreno, para que eles possam, por exemplo, buscar um financiamento em banco público. Então, com essa emenda, a gente garante que, atendido todas as condições para aprovar um condomínio, ao final, será cobrada uma taxa de R$ 1,50, sendo que 50 centavos sobre a área de lotes, excetuando-se arruamento, e que, pago essa taxa de 50 centavos, o empreendimento pode ser regularizado, não atrasando a vida de ninguém, não atrasando o interesse de quem comprou o lote. Ponto. A pedido da Prefeitura, vai ficar R$ 1 sobre toda a área, como multa, como taxa para o empreendedor. Não só da Prefeitura, mas também do Ministério Público, né? Que há necessidade que seja feito dessa forma. Essas são as nossas considerações iniciais. Essa audiência pública, o principal objetivo é prestar este esclarecimento aos senhores, que são os maiores interessados, à opinião pública, a todo o público presente, e vamos ter aqui a fala de outros vereadores, vamos ter aqui a fala da Advocacia da Prefeitura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Planejamento, que poderão também se manifestar. Senhor presidente, senhores vereadores, eram essas as nossas considerações iniciais. Obrigado. Nós agradecemos ao vereador José Márcio e convidamos o segundo vereador para fazer uso da palavra, o vereador Kennedy Ribeiro. Boa tarde a todos que nos assistem através da TV Câmara, aos nossos ouvintes da Rádio Câmara, a todos vocês que nessa tarde estão aqui conosco nessa peleja. Nós sabemos que de longa data vocês têm lutado para tornar realidade aquilo que é de direito de vocês. Quem não tem a escritura não é dono. Quem não tem a energia elétrica passa muitas dificuldades, porque a energia elétrica hoje ela se tornou fundamental em nossas vidas. Para nós podermos ter uma qualidade de vida, é necessário que a gente tenhamos dentro das nossas casas a energia elétrica. Eu, como presidente da Comissão de Eletrificação Rural dessa casa, que assumi agora em janeiro, tenho um compromisso com vocês, que é lutar incansavelmente para que isso se torne uma realidade na vida de cada morador dessas comunidades que hoje sofrem sem energia elétrica. Só que o seguinte, nós temos que ir passo a passo. As coisas não acontecem conforme a gente gostaria que acontecesse. Nós não conseguimos dar continuidade imediata aos nossos planos, aos nossos projetos e aos nossos sonhos.
Nós sabemos da responsabilidade que assumimos com vocês, que estão sofrendo com essa falta de energia. Mas me comprometo aqui de trabalhar todos os dias da minha vida, enquanto eu tiver o meu mandato aqui nessa casa, para que essa energia chegue até ao lar de vocês. E eu gostaria de enfatizar aqui que a proposta da prefeitura era R$3 e não abria mão. Só que essa casa trabalhou junto aos secretários que aqui estão hoje, ao Fúvio, e foi de bom agrado que o Fúvio teve esse interesse, esse entendimento e esse trabalho em conjunto. Isso se tornou agora uma realidade mais perto de vocês. Por quê? Porque agora o dono do empreendimento, ele vai ter que arcar com R$1. E aquelas pessoas que têm os seus terrenos lá com 50 centavos, se o seu terreno mede 1.000 metros quadrados, você vai poder pagar R$20,80 por mês, porque nós também estamos mandando uma mensagem para essa casa, nós estamos mandando uma emenda para o Executivo, parcelando em 24 meses, antes era 12 meses, sem acréscimo. Até tenho que ver realmente se é sem acréscimo, mas eu acredito que seja. Então, eu quero falar com vocês que, a partir de agora, nós estamos dando um novo passo para que a gente consiga se tornar isso possível. Nós vamos também, já conversamos aqui com o Garotinho, né? Queria também falar aqui com o presidente em exercício, o Antônio. Antônio, nós temos aqui nessa casa um setor jurídico, que nós podemos dar apoio a essas pessoas que vão fazer a sua regulamentação, e nós vamos até a engenharia dessa casa, vai até vocês, nós vamos deslocar nosso equipamento que nós temos aqui, os nossos carros, vamos até vocês para poder estar dando este apoio a vocês. Então, vocês podem contar com essa casa, que nós vamos levar isso para frente, e se Deus quiser, antes de acabar o nosso mandato, nós vamos conseguir essa conquista em conjunto. Muito obrigado. Nós parabenizamos o vereador Kennedy. É isso aí, vereador. A casa está do lado do povo. O terceiro vereador inscrito, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde à mesa, na pessoa do Figueiredo. Cumprimento a toda a mesa, cumprimento a população aqui presente e dizer a eles, hoje o que está acontecendo, o maior responsável é vocês. E estou subindo aqui para agradecer a vocês pela presença nessa casa. Foi assim na aprovação do plano diretor, porque, como bem diz o vereador Zé Márcio, se não tivéssemos aprovado o plano diretor, que aconteceu meado de junho, hoje nós não poderíamos estar votando essa lei. E o primeiro passo foi realmente alterar essa área de expansão urbana. Então, que vocês estão de parabéns. E quero já aproveitar também, convocá-los. Acredito que a mesa está colocando esse projeto que nós estamos discutindo hoje. Eu peço até a mesa para confirmar em votação amanhã. Se esse projeto estiver vindo em votação amanhã com as suas emendas, que a mesa possa confirmar até o final da reunião, para que vocês possam estar aqui presente, acompanhando, porque vai decidir a vida de vocês. A gente sabe que muitos, eu lembro da primeira reunião que aconteceu em 2013 ou 2014, que nós tínhamos ali apenas representantes de 4 ou 5 condomínios, 5 associações. Fiquei até surpreso quando fiquei sabendo que tinha mais de 50, quase 60, entre loteamentos e granjeamentos para serem regularizados. Eu contava com em torno de 20, 21, e para nós foi uma surpresa esse número tão grande. E tenho certeza, quero aproveitar também para agradecer mais uma vez o Figueiredo, já fiz isso em outra oportunidade, foi um compromisso da administração que enviava tão logo esse projeto para casa, para que pudesse estar
sendo aprovado aqui para resolver essa questão. Então, levo nosso agradecimento ao doutor Antônio Almas, porque se o projeto não chegasse aqui, não poderíamos dar esse pontapé aí para que essas pessoas, muitas delas, precisam, muito mais do que, às vezes, até a própria regularização junto ao cartório de uma escritura, ter lá a sua energia para poder passar a sua noite, assistir o seu filme, a sua televisão, ou até mesmo a geladeira, que as pessoas acabam perdendo o alimento lá. Então, a gente está aqui nessa tarde para ouvir os técnicos da Prefeitura. A proposta, não vou ficar repetindo que o vereador Zé Márcio e o vereador Kennedy já colocaram aqui, nós abraçamos elas com todos os 19 vereadores, só para vocês observarem, hoje a Câmara, os vereadores se fazem presente quase que no seu total, para ver a importância do projeto que atende vocês. Então, quero aproveitar e agradecer também a essa casa por se fazer presente e ao Executivo também por estar aqui apoiando essa questão, principalmente as emendas apresentadas pelos vereadores que vão ser debatidas nessa tarde. Obrigado. Nós parabenizamos o vereador Wagner e público presente. Vereador, falta ainda uma comissão da parecer na mensagem. Nós vamos pedir ao senhor Raimundo hoje que tente fazer um parecer conjunto para que essa mensagem possa voltar amanhã, mas nós entendemos que o mais tardar, até quarta-feira, essa mensagem já viria para votação. Mas até o final do nosso expediente hoje, de toda a sessão, nós já teremos uma posição para informar a Vossa Excelência. Ok? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wagner. Gostaria, então, em nome da plateia que se faz presente, que tem que se deslocar, muitas pessoas deixam os seus afazeres, pedir a Vossa Excelência que coloque essa matéria na quarta-feira, então, porque aí não tem, assim, nada que possa impedir até amanhã. Então, que essa matéria possa voltar na quarta-feira e que as pessoas possam estar aqui presentes, apoiando e abraçando essa questão. Obrigado. Perfeito, vereador. Já pedi a doutora Cida aqui, já pediu o senhor Raimundo hoje para dar um andamento, uma celeridade, pedir também o líder do governo que ajude também nessa missão, o vereador Obama e os demais vereadores, para que essa mensagem retorne na quarta-feira. Agora nós vamos passar a palavra aos inscritos da plateia, que vão fazer uso da palavra por 5 minutos. O primeiro inscrito é o senhor Paulo César Gonçalves, morador da comunidade de Varginha. Zé Márcio, área de presença. Ele vai perguntar. Bom, a minha pergunta é rápida. Então, a minha pergunta é rápida. Esse projeto que estão implantando aí, eu queria saber se vai ser incluída a Varginha também, que eu estou pelejando há mais de 2 anos para tentar ligar minha luz lá também, entendeu? Perfeito, Paulo. Logo depois das perguntas, nós vamos passar a palavra para os vereadores, aí essas perguntas serão anotadas e será respondida a você e aos moradores da Varginha, ok? Nós te agradecemos, muito obrigado. O segundo orador é o senhor Arcélio José de Oliveira, Fazendinhas Belo Vale. Senhores, boa tarde. No projeto de lei anterior, aquele que foi na audiência passada, eu até fiz essa pergunta aqui, só que a resposta acho que não atingiu o objetivo. É a respeito do esgotamento sanitário. E a outra pergunta é sobre o parágrafo 2º do artigo 4º, que fala sobre o percentual mínimo de 5%. Senhor Arcélio, da mesma forma que o senhor Paulo, a pergunta está anotada, o vereador José Márcio, na fala dele, ele vai responder ao senhor e ao Paulo. O próximo orador da plateia, o senhor Marcelo de Assis Repeto.
Associação dos Moradores do Residencial Florestinha. Boa tarde. A minha pergunta é a seguinte: se todos os condôminos, proprietários de frações de terreno, se nem todos pagarem, como é que o projeto poderá ser regularizado? Minha pergunta é essa. Perfeito, Marcelo. Marcelo, da mesma forma também essas dúvidas serão todas respondidas. O Zé Márcio, se quiser fazer uso, poderá responder, ou então os representantes do Executivo, já que é uma mensagem do Executivo para essa casa. A próxima oradora da plateia, a senhora Sandra Ramalho de Paula, condomínio Fazendinhas Prainha de Monte Verde. Boa tarde, senhores. Eu vou direto ao ponto que nos interessa muito mais, que é a tal da multa. A lei sobre a qual a lei municipal se baseia, que é a lei federal, de 13.465 de 2017, não faz nenhuma referência à multa, muito pelo contrário, ela, inclusive, diz que não deverá ter ônus às pessoas que forem as mais prejudicadas até agora. Nós estamos dividindo uma conta, e, aliás, eu nunca tinha visto, essa é a primeira vez que alguém divide o débito do empreendedor com quem foi lesado, inclusive, porque fomos lesados nessa compra, estamos esperando há anos a regularização, que anteriormente era possível, a prefeitura não fiscalizou, estava lá anunciado, compramos de maneira pública, honesta, pagamos e não queremos pagar nenhum centavo de multa. Não é 50, não é 3, é nenhum centavo. Nós não vamos dividir a conta com empreendedores que todos os vereadores, prefeitos sabem muito bem onde encontrar para cobrar essa conta. Eles são os pais da conta. Inclusive, na própria lei citada pelo vereador sobre ônus, por meio da legitimação fundiária, em qualquer das modalidades da REURBS, o ocupante adquire a unidade imobiliária com a distinção urbana livre e desembaraçada de qualquer ônus, sendo que ele não tem responsabilidade sobre a matrícula geradora das nossas compras. Isso é o que está aqui. E os senhores tenham certeza de uma coisa: se aprovada essa lei, onde nós tenhamos que pagar, seja um centavo, nós vamos à Justiça, vamos ao Ministério Público e vamos até o Supremo Tribunal Federal, se for o caso. Mas nós não vamos aceitar nem um centavo de multa. Muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Dona Sandra. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Senhor presidente, vamos deixar claro, talvez da minha fala não tenha ficado bem claro, ou pareceu de forma diferente. A multa que a prefeitura propõe é R$ 3,00. Quanto que os vereadores estão propondo que seja? 50 centavos. Quem vai pagar essa multa? É o requerente, é quem requerer. Pode ser o loteador, pode ser o loteador, ele que fez o empreendimento. Na realidade, nós não podemos, na nossa lei, determinar que quem vai pagar seja o comprador ou seja o loteador. Quem tem que responder por isso é o empreendedor. Agora, quando nós reduzimos, todos os vereadores propõem a redução de R$ 3,00 para 50 centavos, é para que o empreendedor, não querendo pagar, ele se omitindo, os moradores tenham a mínima condição de resolver o seu problema. Na realidade, a gente não vai fazer uma emenda dizendo assim, olha, o comprador tem que pagar 50 centavos. Não, a gente vai fazer uma emenda propondo que a taxa reduza para 50 centavos. A responsabilidade do pagamento, eu particularmente acho que tem que ser do empreendedor, mas nós não podemos gravar na lei que seja do comprador. Nós estamos colocando um valor acessível, que seja na medida daqueles que quiserem regularizar o seu empreendimento. Espero que tenha esclarecido para a senhora, caso contrário, o próprio Executivo... Vereador Zé Márcio, só um minutinho. Dona Sandra, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Só um minutinho. Dona Sandra, deixa eu falar uma coisa com a senhora.
As observações da senhora foram anotadas. Nós temos aqui o procurador também da prefeitura, que pode responder por essa área. E, obviamente, isso daqui é um processo de construção. Essa audiência pública, o objetivo dela, além da informação, também encontrar uma maneira de que as coisas aconteçam de forma legal e satisfatória para todas as pessoas. O próximo orador, o senhor Sérgio de Moura Coutinho, empresa Farol Empreendimentos Imobiliários. Boa tarde a todos, senhor presidente da mesa, senhores vereadores e demais presentes. Eu sou o empreendedor do condomínio Parque das Bromélias, na Graminha, e o Parque da Cachoeira, na BR-040, quilômetro 782. Gostaria também de esclarecer, do ponto de vista do empreendedor, que ainda não escutei nenhum aqui na casa, que, à época de promover esse empreendimento, nós procuramos todos os órgãos que foram pertinentes à época de um condomínio rural. Daí a confecção do condomínio neste modelo que, à época, era feito. Então, o ICAM, IEF, até o IBAMA, procuramos FEAM. FEAM, inclusive, é só urbano. Nós tínhamos, à época, uma consulta do então presidente do Sindicato Rural, doutor José Manuel Raposo, se necessitaria de licença à FEAM. E temos esse documento lá no sindicato dizendo que não, por ser rural. E na prefeitura diziam apenas que precisava de movimentação de terra, que foi feito. Então, todos os órgãos pertinentes foram procurados. Não teve ninguém aqui querendo burlar a legislação, muito menos fazer um condomínio que não era vendido da maneira com que foi exposto, e foi exposto a todos. Então, eu perguntaria, cadê os cartórios que, à época, promoviam o registro? Não vão pagar nada? Cadê o IBAMA, o IEF, o IGAM? Também não vão pagar nada? Cadê a prefeitura, que, à época, sabia desses empreendimentos, dos lançamentos, de tudo, e hoje está sendo lançado outros condomínios do mesmo modelo e não estão sendo barrados? Então, houve aí, sim, de todas as partes. Então, eu peço o bom senso aos senhores vereadores, à casa, um pouco de calma daqueles que compraram de boa fé, mas não houve, pelo menos no meu empreendimento, Parque das Bromélias e Parque da Cachoeira, em momento algum, a vontade de ludibriar ou criar qualquer mal-estar para vocês. Tanto é que hoje nós não temos IPTU, porque tudo é feito lá dentro do condomínio, como um condomínio rural, feito à aprovação da época. Então, hoje, é como se nós estivéssemos exigindo de um prédio antigo legislação de hidráulica de bombeiro atual. Não tem condições. Tá certo? Então, eu sou terminantemente contra a essa multa. Acho que precisamos fazer, sim, e daqui para frente passar, então, a pagar e promover as escrituras individuais de cada um, que é o mais correto, mas sem multa. A multa é uma penalidade que eu não vejo ela como uma situação de quem errou. Não, todos erraram. Todos que estão aqui dentro dessa casa, quero crer, sabiam do que estava acontecendo. E nós tínhamos documentado aos órgãos pertinentes à época. Então, portanto, senhores vereadores, demais presentes, peço o bom senso que nós estamos tendo uma oportunidade ímpar de resolver este assunto, por botar um fim a isso, que promove mal-estar para todos, sem uma necessidade maior. Está na mão de vocês. Vocês pensem, reflitam sobre isso e deem a oportunidade a todos de resolverem isso. O meu muito obrigado, uma boa tarde a todos. Nós agradecemos o senhor Sérgio e convidamos o senhor Geraldo Rodrigues de Oliveira, presidente da Associação Prainhas do Monte Verde, também por 5 minutos. O senhor Geraldo Rodrigues se encontra na casa?
Boa tarde a todos. O que eu tenho a falar aqui é a mesma coisa que o senhor Sérgio falou agora, que através dos empreendedores, dos compradores, a todos que aqui se encontram, que teria que ver alguma coisa dessa multa, que não teria que ter essa multa, entendeu? Essa multa teria que ser de agora para frente, não quem comprou de boa fé e quem também vendeu de boa fé. Tá? Eu acho que todos têm que rever isso aí, para ver o que vai ser daqui para frente. Nós agradecemos, Geraldo, a sua fala. Muito obrigado. O próximo orador da plateia, a senhora Cláudia de Oliveira e Silva, representante de Belburgos Empreendimentos. Boa tarde a todos. Eu ratifico a manifestação do empreendedor anterior e vejo que essa lei federal dá uma margem de realmente agora unir todos os atores desses empreendimentos, porque realmente, à época, o Estado recebeu suas taxas quando da lavratura das escrituras, dos registros, o município recebeu as taxas quando dos ITBIs, e vejo que é um momento, não há que se incidir qualquer multa, e sim adotar a figura da mediação, da conciliação e buscar uma solução apaziguadora para todas as partes. Não há que se falar em multa, todas essas pessoas participaram, o empreendedor sempre fez de forma que os outros entes possibilitaram, então não há que falar em qualquer penalidade. É só isso. Muito obrigada. Nós agradecemos a dona Cláudia e convidamos o próximo orador, o senhor Vandir Evangelista Ter, morador do condomínio Terras do Comendador. Boa tarde. Só tem 5 minutos, né? Bom, primeiramente, boa tarde a todos aqui presentes, a mesa diretora, os senhores vereadores. Eu acho, a minha parte aqui, que eu sou lá do Terras do Comendador, e o que eu tenho a dizer é o seguinte: realmente a multa, se a gente pensar direitinho, ela é realmente uma penalidade, né? E esses condomínios, quando foi feito, foram vendidos, o Cleba, os lotes, os empreendedores não falaram que isso era ilegal, estava alguma coisa pendente. Foi vendido como coisa legal, que poderia se passar a escritura sem problema nenhum. E foi quando eu comprei por isso, né? E depois disso, eu fui procurar ver se legalizava e não consegui, nem na justiça. Eu procurei o Godinho, que é o nosso caso lá, algumas vezes, levei o caso a ele. Não, isso aí porque está na justiça lá, está dependendo disso, não sei o quê, e sempre falando isso. Tinha também lá, no mesmo andar lá do Godinho, tem lá um advogado que resolvia os casos do Godinho e tudo. A mesma coisa, eu procurei lá também nessa mesma situação, né? Lá quando estivemos, né, Paulinho, a primeira reunião, que eu fui só numa também, eu levei o caso também lá, sobre a regularização da terra do comendador, né? Até me propus, junto com o Paulinho, que é o nosso síndico lá, e junto à prefeitura, para ver se resolvia isso, e nada se resolve, né? Então, acho que é de bom vidro que haja realmente um bate-bola, né? Um dá lá e dá cá, e para ver se resolve isso, que isso aí já está arrastando, só que eu tenho aquele troço lá, já está para quase 15 anos. Quer dizer, já estou quase entrando com uso capião. Quer dizer, é um absurdo isso, né? Então, agora abriu esse leque para que se regularize isto, né? E eu, a meu ver, penso que deve haver aí um bom senso pelos órgãos públicos, que é a prefeitura, que está reivindicando essa regularização, e também de outra parte do nosso lado também, né? De ter um bom senso aí, ou se faça um acordo, mas uma coisa viável. Porque hoje está difícil a vida, ninguém tem dinheiro para arrancar do bolso assim, até para se pagar um ônibus aí para andar, você tem que ficar catando tostão para poder andar de ônibus. Então, acho que eu peço aos senhores que
estude com calma, com carinho e venha resolver isso aí favoravelmente, porque são todos aqui trabalhadores, lutam com dificuldade, eu tenho certeza disso. Ninguém está aqui com dinheiro aqui sobrando para julgar, e quem comprou, comprou no bom senso. Eu acho que não cabe a ele arcar com coisas que foram lá de trás de alguém que tinha responsabilidade e deixou de fazer. Então, quer dizer, ele que tinha que pagar, ele passou a ganhar, e nós estamos pagando o que ele está ganhando. É o que está acontecendo na nossa política hoje. Então, eu acho que isso aí não está correto. Mas eu peço aos senhores que tenham esse bom senso, né? Porque tudo tem que ter o bom senso para se chegar num denominador comum, mas que seja bom para todos. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Perfeito, nós agradecemos o senhor José Maria e convidamos agora o último orador inscrito da plateia, o senhor Paulo Sérgio Duque Delgado, também condomínio Terras do Comendador. Boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores. Eu queria dizer o seguinte, já deu um grande... Boa tarde a todos os seus vereadores, o público presente. O que eu tenho a dizer é que já foi dado um grande passo pela última audiência que teve. O Zé Márcio hoje me ligou, falou sobre os 50 centavos. E eu passei para o grupo do condomínio. E o grupo propôs o seguinte, a gente não aceitar. Por quê? A gente está achando que não está correto. E nada mais legal e mais bonito perante os vereadores que é tirar essa taxa para toda a gente, que vai ficar bem para vocês, para o prefeito, e a gente vai ficar super satisfeito. Porque uma taxa de 50 centavos, ela é simbólica? É. Mas para a gente que está construindo, para todos os proprietários, isso é de grande valor. Então, eu peço a vocês que tenham compreensão, porque 50 centavos para a prefeitura, eu sei que é um valor importante, mas para quem é proprietário, é muito mais importante. Então, é isso que eu venho pedir para vocês. Muito obrigado. Nós agradecemos o Paulo Sérgio. Muito obrigado, Paulo. Nós vamos passar agora a palavra à extensão da mesa. Nós temos duas pessoas que vão usar da palavra. Não, aqui todos falam. Uma pessoa está inscrita e não foi chamada. Não, aqui todos aqui foram chamados. Quem? Pela ordem, presidente, pela ordem. Não... Abre uma exceção para ele, ele fez a inscrição lá fora. Senhor Lacha, é porque realmente o nome do senhor não consta aqui, mas não tem problema, só pode fazer uso da palavra. Então é perfeito, sem problema. Mas é porque não tem mesmo. Não tem. Não está aqui. Lacha. Senhor Lacha. O senhor é de Dias Tavares. Exatamente. Perfeito. Tá, muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar os senhores vereadores. Na outra reunião que tivemos aqui, eu falei da extensão de Dias Tavares, que era de 6 milhões de metros quadrados, vezes 3 era 18 milhões. Hoje isso vai cair para 3 milhões de reais. Para uma granja de 3 mil metros, que é a média lá, vai dar R$ 1.500, no caso, para cada um. Já começa a se ver alguma coisa mais clara no horizonte. Muito bem. Eu gostaria de falar aqui sobre o artigo 4º, por isso que eu me inscrevi. No artigo 4º aqui fala a obrigação de doação nos casos de modalidade de loteamento de áreas, equipamentos comunitários, áreas livres de uso público, e prevê aqui que será equivalente a multa, será equivalente a 5% da área total do parcelamento. Está se prevendo aqui que o empreendimento destine 5% da área total para para previsão de colocação de equipamentos, etc., e destinação de áreas de lazer. Aí fala que se você não tiver, como no nosso caso não tem, o empreendedor não deixou isso, não estava previsto, teria que ser encontrado em outro local, teria que ser pago. Eu vou fazer um cálculo. 5% da nossa área dá 300 mil metros quadrados.
que nós teríamos que pagar, comprar em algum lugar ou pagar isso daí. Esse é o nosso grande último entrave no caso aí. E interessante que fala que aqui, se não tiver no local, pode-se pagar, né, como multa, etc. Vê se tem condição de dar uma olhada nisso aqui também, principalmente para nós, que é complicado. Isso aqui é uma área bem extensa. Eu não sei se o pessoal dos condomínios que estão aqui já atentaram para esse detalhe. No mais, muito obrigado. Desculpe o atrasado aí da hora. Muito obrigado. Alô? Nós é que pedimos desculpas aqui pelo equívoco, agradecemos o senhor, tá bom? Nós vamos passar a palavra agora para a extensão da mesa. Como o assunto aqui, as questões ligadas à legalidade, né, ficou muito aqui em evidência a partir da fala da dona Sandra, nós vamos primeiro convidar o doutor Rogério Mendonça de Souza, que é procurador da Prefeitura de Juiz de Fora, que é a pessoa aqui na mesa habilitada para poder discursar sobre essa questão da legalidade. Então, por favor, Rogério, por 10 minutos, você tem o tempo, se precisar de um pouco mais. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, aos presentes, aos vereadores. Foram várias questões que foram levantadas aí. Eu acho que o Zé Márcio anotou aí mais ou menos as perguntas que foram feitas. Relativamente à parte jurídica, e tomando por base esse último questionamento em relação à multa, nós temos que esclarecer o seguinte: realmente a lei não prevê, mas a Constituição confere ao município a competência para legislar sobre assuntos locais, sobre as normas posturais, né, sobre as normas edilícias. Por isso que nós temos nosso Código de Obra, nós temos a legislação urbana básica, que trata do parcelamento de solo, das construções e do zoneamento. Então, o município, dentro dessa competência, ele entendeu por bem, tá, de uma maneira justa, que eu acho que esses casos têm que ser tratados assim, como se você construir sem licença, você vai ser penalizado com a multa, sua obra vai ser embargada. Tá? O certo, o que é? Você aprovar previamente para depois fazer. Nesses casos, não vamos nem entrar na discussão do empreendedor e tudo, da questão da culpa, né? O município fez essa opção, como em todas as legislações que tratam de regularização, como tem a regularização de imóveis, que há uma incidência de multa, o município entendeu por bem em instituir essa penalidade. Tá? Numa evolução, eu acredito que foi uma evolução, né, da nossa última reunião, acho que os ânimos hoje estão bem mais tranquilos, né? Houve já um consenso em relação ao valor da multa e à responsabilidade. Porque eu me lembro muito bem, naquele nosso encontro, houve uma cobrança muito grande em relação ao empreendedor, porque os promoventes, né, só teriam direito, no caso, o reembolso em face do empreendedor. Ele teria que pagar primeiro o valor total da multa, para depois pegar em ação de regresso. Hoje, com essa emenda que foi apresentada por essa casa, o que acontece? O empreendedor já vai ser responsabilizado e, permanecendo o artigo na lei, o pagamento que a associação fizer, ele também vai poder ter o regresso do valor dessa multa de 50 centavos. Então, eu acredito que, com isso, vai se fazer uma justiça, né? Vai ter essa parcela de responsabilidade do loteador, né? E eu acredito que, com isso, vai se resolver um problema crônico que nós temos aí, que aflige tantas pessoas. Então, acho que, né, a questão da multa foi uma opção constitucionalmente garantida pelo município, e o município vai manter essa posição aqui perante essa Câmara. Só isso mesmo. E, em relação àquelas outras questões, se o Zé Márcio puder me ver, e se me for permitido, né? Não, primeiro acho que foi do senhor Marcelo, que ele perguntou a respeito de que, se não houver aprovação da...
Foi a terceira? Pela ordem, senhor doutor, presidente. eu até fiz também, pode falar, eu fiz as anotações de cada fala. O primeiro orador falou na questão da regularização da Varginha. O segundo falou sobre o esgotamento sanitário. O terceiro... Eu acho melhor a gente ir por etapas, né? Então... A questão do esgotamento, o que vai acontecer? Como é uma regularização, vai ser a situação que está lá implantada. Então, normalmente, eu acredito que a grande maioria desses empreendimentos são fossas sépticas. Então, vai ser aprovado como fossa séptica. Eles não vão fazer nenhum tipo de obra para coletar esse esgoto e jogar na rede pública, não. A não ser, que aí que já respondendo uma outra questão que foi feita, se a associação, o promovente, entender em regularizar na modalidade loteamento. Aí ele vai ter que doar a área, mas só se ele optar pela modalidade de loteamento, ou seja, as ruas vão deixar de ser particulares, como hoje são, elas vão ser ruas públicas. Só que aí ele vai ter que, além de doar esses 5%, só nessa modalidade, ele vai ter que fazer a rede de esgoto, vai ter que aprovar primeiro um projeto perante a CESAMA, fazer a rede de esgoto, a CESAMA aprovar essa rede, aí sim essas ruas vão poder ser doadas ao município, mas na modalidade de loteamento. Se continuar do jeito que está, não vai ter que fazer nada disso, não vai ter que doar a área, não vai ter que fazer nada disso, não. Tá? Vai ser, a água é o poço, né, que deve, não sei, a maioria deve ser, o esgotamento, me parece que é também fossa, vai continuar desse jeito. Doutor Rogério, essa casa tem uma lei que já regulamenta a questão das fossas, justamente nessas condições onde não há uma condição de se captar o dejeto. Então, já é legal, essa casa tem uma lei que dá a esse morador a possibilidade dele ter a fossa dele e não ter nenhum tipo de impedimento sanitário em função de ter essa casa. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Kennedy. Ô, presidente, eu só gostaria de fazer uma pergunta ao doutor. Doutor, se essas áreas continuarem como condomínios, aí do jeito que está lá, elas permanecem, né? Isso. E são regularizadas. Aí o que vai acontecer? Cada condômino vai ter a fração dele, que hoje é 0,05 da gleba, ele vai ter 0,5 da gleba, medindo 10 metros de frente para a rua implantada, 50 metros, aí ele vai ter delimitado a fração dele. E aí, com essa delimitação, tá, ele já vai conseguir obter financiamento, passar a escritura, vender, enfim. A CEMIG colocar energia, porque já vai ser um empreendimento aprovado. E se for condomínio, não precisa doar os 5%? Não. Doutor Rogério, a luz depois, na hora da minha vez lá, eu vou falar da luz, tá bom? Doutor Rogério, beleza, vereador Kennedy. A outra fala foi do senhor Marcelo Repeto, que ele fez uma pergunta muito objetiva. Quem não pagar a multa, não é isso, Marcelo? O que acontece? Aí a gente tem que fazer um paralelo como, né, as pessoas que moram em condomínio de edifício. Se aprova uma reforma, você é contra, e você participa da Assembleia, e mesmo sendo contra, você é vencido, você vai ser obrigatoriamente vinculado àquela despesa. Né? A associação de moradores, o condomínio e tudo que ele vem, paga a multa que vai ser dos 50 centavos, e ele tem como cobrar desse associado, desse condômino, o valor relativo à cota à parte dele. Então, isso é uma decisão pré-aprovação de projeto. Ele já tem que chegar tanto que na lei ele já fala, para já juntar a ata que aprovou o pedido de regularização perante o município. Então, essas questões vão ser resolvidas antes, fora, né? O município não tem como adentrar nessas questões. A próxima fala foi da dona Sandra, que o senhor já respondeu aí que o município tem autonomia constitucional de fazer a legislação do solo. Agora, teve uma fala, a próxima, que nós achamos também foi bastante impactante, foi do senhor Sérgio de Moura Coutinho, que é do Farol Empreendimentos Imobiliários, que ele disse o seguinte, que quando esses empreendimentos foram feitos, todos os órgãos foram consultados, os órgãos de controle ambiental, a FEAM, o IBAMA, IEF,
a prefeitura e eles seguiram trâmites, né, que eram determinados para aquela época, né? E hoje essas orientações que foram postas naquela época hoje estariam em desacordo com a legislação. Como é que fica essa situação? É difícil emitir qualquer juízo de valor porque eu não conheço a documentação nem o caso. Mas eu solicito, né, a esse empreendedor que quando, né, se a lei, né, estiver em vigor e tudo, ele entrar com um requerimento, juntando essa documentação, e isso vai ser analisado. Se realmente houve uma aprovação do município, né? Porque eu acredito que, eu não sei se era zona rural, não houve essa aprovação. Mas a gente, né, todo lá, o corpo técnico vai examinar e, se for o caso, né, e o parecer for favorável, vai resolver o problema dele. Agora, a gente não pode, né, de antemão, porque eu não conheço, então eu fico sob pena de cometer alguma injustiça. Perfeito, doutor. Né? E houve, eu acho que um questionamento também de uma senhora, questão de ônus, né? Realmente a lei, ela é justamente, vamos colocar entre aspas, omissa, porque ela confere ao município essa prerrogativa de não colocar multa, como também de colocar. E essa questão do ônus aí é o ônus no imóvel, não é o ônus de ficar livre de qualquer sanção, não. A sanção aqui não é tributária, é uma sanção postural. Foi construção sem licença. Tá? Não tem nenhuma vinculação tributária, não. Pelo contrário, o débito que gera um débito de natureza não tributária. Nós vamos estender por alguns minutos, só para que a gente possa concluir aqui a sabatina. Doutor Rogério, Eu até complementando, eu entendo assim, essa lei, como ela é muito recente, não houve ainda muita decisão judicial a respeito, não houve, os doutrinadores ainda não se debruçaram muito sobre essa matéria. Mas me parece que essa questão que foi levantada, e muito bem levantada a questão do ônus aí, me parece até que se houver lá algum tipo de impedimento lançado na gleba em relação ao empreendedor, me parece que isso aí sim, esse ônus não vai impedir do RGI, né, do registro de imóveis, de fazer o registro da planta aprovada. Eu acho que essa que é o caminho aí do que está na lei. Existem mais duas perguntas aqui que são muito semelhantes, do senhor Geraldo Rodrigues e da dona Cláudia. Senhor presidente. Pela ordem, vereadora. Permita-me dar uma sugestão. Eu acho que nós também temos outras perguntas. Deixaria o doutor Rogério retornar à cadeira, formularíamos todas as perguntas para não haver essa interrupção da fala dele na tribuna, não seria melhor? Então, eu vou então só pedir para que ele responda essas duas últimas que eu já iniciei a formulação aqui, e as outras também, né, estão basicamente dentro do mesmo patamar, né, que são todas relacionadas à multa, que é a legislação federal, se ela dá essa autonomia ao município, por que as multas não são aplicadas, ou a mudança pegue os empreendimentos de agora para frente e os anteriores não passem por isso. De agora para frente não teria como, porque a lei ela fixa o marco, né? Na própria lei aí, me parece que é 2016. Então, só essa lei ela é feita agora, mas com efeito só pretérito, né? Então, só para esses empreendimentos. Se você começar hoje um empreendimento sem licença e tudo, você não vai conseguir regularizar, a não ser que mude a lei federal, né? Perfeito, nós agradecemos, doutor Rogério. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Antes até da descida do doutor Rogério da tribuna, até para esclarecer, a pedido dos outros vereadores, do público também, a dona Sandra, lá do Prainha, ela disse o seguinte: a Lei Federal 13.465 não fala em cobrança de taxa de multa para regularizar. A mensagem que o Executivo manda para nós tem a previsão dessa taxa, nós tivemos a preocupação de reduzi-la e estamos propondo a redução. Eu queria que o senhor se manifestasse sobre isso. A lei federal é isso mesmo? Ela não permite que se cobre ou ela deixa para o município? Ela não permite que se troque, não. Ela é omissa, ela não fala isso. Ela simplesmente, até porque eu acho que ela não poderia, em razão da competência do município, ela deixa em aberto para que o município, querendo ou não, institua essa multa. Tá?
Em relação aí, o que a gente também tem que tomar cuidado? Existe a multa e existe a taxa. A taxa vai ser cobrada pelo serviço que a prefeitura vai fazer para aprovar o loteamento, o projeto de regularização do empreendimento. Se você aprovar hoje um parcelamento de solo, um loteamento, vamos por exemplo, você vai pagar uma taxa, que é o quê? É a taxa que o serviço que a prefeitura colocou, disponibilizou para que aquele projeto fosse aprovado. Essa é a taxa que está lá no final da lei. A multa não, a multa é o quê? É uma penalidade por ter a construção ter sido erguida, ter sido feito o empreendimento sem a prévia licença do município. É isso. Nós agradecemos, doutor Rogério. Passamos a palavra ao engenheiro Márcio Coelho, da CEMIG, por 10 minutos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Kennedy. Engenheiro Márcio, para o senhor saber o que nós estamos aqui, as nossas dúvidas, que o senhor poderia esclarecer ao nosso público, quais que são os passos para a energia elétrica chegar até essas localidades? Quais os passos a ser tomados? Só para que o povo e o público presente aqui tenha entendimento. Bem, boa tarde a todos. Retornando à casa, já estive aqui quando dava a audiência pública anterior, né? O fornecimento de energia elétrica, vamos considerar primeiro a área rural, né? Os empreendimentos que eram considerados área rural, se eles estivessem acima da fração mínima do parcelamento rural, que aqui em Juiz de Fora são de 2, 3 ou 4, dependendo do município. Se a pessoa ela consegue o registro, o atendimento é considerado universalizado, não tem ônus nenhum para o proprietário. Não tendo o registro, ele acima da fração mínima, ele tendo o contrato de compra e venda, comprovando que quem vendeu era o proprietário da gleba maior, né? Quem vendeu é o proprietário e parcelou em parcelas com a área mínima da fração mínima de parcelamento estabelecida pelo município. Esse também é atendido, desde que não tenha tido abertura de vias, são as vias normais que tinham, mas mediante pagamento, é considerado um atendimento não universalizado, né? Os parcelamentos abaixo da fração mínima de parcelamento, que aí são considerados, mesmo em área rural, são considerados para fins urbanos. Então, um parcelamento para fins urbanos, a CEMIG hoje solicita, assim, como não está regularizado o empreendimento, e com essa lei vai permitir isso, desde que a prefeitura emita uma declaração falando que aquele empreendimento está em fase de regularização fundiária e não existe nenhum óbice ambiental que impeça a regularização fundiária desse empreendimento, a CEMIG, como no caso aqui é para fins específicos, não é para fins de interesse social, a CEMIG procederá ao atendimento mediante o pagamento. Vamos supor, condomínio, a CEMIG não vai atender individualmente, vai atender todo o empreendimento, para não acontecer igual acontecia anteriormente. Alguns casos de empreendimentos antigos, que alguns foram atendidos, era um procedimento equivocado da empresa. A CEMIG ela foi notificada pela agência reguladora, no caso da ANEEL, e a CEMIG teve que alterar esse procedimento dele, por isso que, onde se teve atendimento, né, igual eu falei, foi de forma equivocada, interpretação equivocada da legislação da Resolução Normativa 414 por parte da CEMIG, e com a notificação da ANEEL nós tivemos que reverter esse posicionamento da empresa.
Só Teria isso? mais alguma dúvida? Tranquilo? Está satisfeito, vereador? Então, Márcio, para o pessoal, assim, vou falar num linguajar mais simplificado. Para a CEMIG ir lá e fazer as instalações da luz elétrica, nesses condomínios que não têm energia elétrica, a CEMIG precisa de ter o aval da Prefeitura de Juiz de Fora e de ter o aval do Ministério Público, do Ministério do Meio Ambiente. Então, é básico. Então, nós precisamos... nós vamos acabar eu vou, na hora que chegar nas minhas vezes do encerramento final ali, eu vou explicar direito para vocês. Obrigado, vereador. Nós agradecemos ao doutor Coelho. E o último orador no prolongamento da mesa, o secretário de Fazenda, Fúvio Albertoni, também por 10 minutos. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Presidente de exercício, doutor Antônio Aguiar, vereadores e plateia, meus colegas de prefeitura. Bom, desde quando o prefeito Antônio Almas assumiu a administração, ele falou que a principal marca que ele queria era a participação popular. E pode ter certeza que não tem mais nada que é mais representativo que a participação popular do que vocês estão fazendo aqui, reivindicando direitos, discutindo propostas junto com quem ser discutido, com a Câmara, né, com essa Casa Legislativa, que fez a articulação tão importante que foi colocada. A gente verifica que o grande problema, né, a base de tudo é o valor da multa. A multa do direito público ela é aplicada pelo Estado quando um particular descumpre a lei. Um exemplo disso é a multa de trânsito. Quando você anda numa velocidade superior à permitida da lei, você é multado. E não tem um valor definido da multa. Isso é um valor punitivo que se mensura através do ato ilícito, vamos dizer assim, descumprimento de lei, que foi colocado. Então, quando essa proposta veio para casa com R$ 3, né, a gente considerou que era um valor adequado para a punição. Mas nós verificamos que, diante do que vocês trouxeram naquela reunião que nós tivemos aqui anteriormente, nós o quê? Podemos verificar que isso traria um prejuízo imenso, principalmente para aquele que está no final de todo o processo, que é o proprietário do terreno. Então, a Câmara, através dos vereadores, propôs um estudo de reduzir essa multa. Agora, por que eu falo em reduzir e não isentar a multa? Nós não podemos jogar nas costas do prefeito atual a responsabilidade de atos que não foram feitos no ano passado. Se não houve fiscalização, você não pode obrigar o prefeito a não cobrar a multa agora, porque, inclusive, isso pode gerar improbidade administrativa, um processo contra o prefeito, até mesmo contra os secretários envolvidos nisso. Nós temos que ter em mente que esse caso está sendo discutido judicialmente. Nós chegamos a esse ponto aqui porque a Justiça proibiu as transações. Então, pode ter certeza que os nossos atos serão avaliados pelo Ministério Público e pela Justiça. Então, na verdade, nós chegamos à conclusão que temos que chegar num valor onde seja possível a aplicação da penalidade, da multa que está previsto. Inclusive, na legislação que consta lá, do REURB, a isenção dos ônus, a não cobrança de nenhum ônus, se trata especificamente para o REURB S, social, não é para qualquer tipo de parcelamento. O REURB S tem suas características específicas e serão analisados pela Prefeitura nos seus casos. Mas nos outros casos nós não podemos abrir mão da multa, porque houve, de fato, uma infração. Então nós temos que aplicar essa multa de uma forma mais simples, mais acessível para o cidadão. Então, quando chegou-se no valor de R$ 3, eu falei, nós revertemos. Por que revertemos? Pela intervenção da Câmara, dos seus argumentos, principalmente. Porque o valor de R$ 1,50 foi aprovado pelo CONPUR. O CONPUR é o Conselho Municipal de Política Urbana, o órgão maior que trata das políticas urbanas do município. Então, até em consideração e respeito aos seus membros, nós entendemos que o valor de R$ 1,50 deveria ser mantido. E quando botam R$ 1,50, não estamos dividindo responsabilidade com ninguém, não. Na verdade, a multa é para o empreendedor. Nós estamos criando uma possibilidade de que, não havendo o pagamento da multa de R$ 1,50 pelo empreendedor, o proprietário final, aquele que está na ponta do processo, tenha condições de regularizar seu imóvel, pagando 50 centavos sobre esse valor. E, como foi bem dito pelo doutor Rogério, esse valor pode ter uma ação de regresso,
Vocês não são obrigados a pagar. Vocês estão antecipando o pagamento para resolver uma situação que lhes traz muito prejuízo, né? A questão de não poder ligar uma água, a questão de desvalorização dos seus imóveis, porque ao não registrar seu imóvel, ele perde valor. Quando vocês puderem fazer o registro, né? E como já foi dito aqui, quem não registra não é dono, é uma segurança jurídica que vocês vão ter, vão dar muito mais segurança e maior valor para vocês. Então, chegou-se a um valor mínimo de 50 centavos, no qual vocês poderão, diante da não pagamento do empreendedor, vocês pagarem e solicitar esse pagamento depois, tá? A restituição pelo empreendedor nessa questão. Isso foi dado uma forma de possibilitar isso. Nós não estamos dividindo responsabilidades, né? A própria lei federal criou essas possibilidades. Então, eu queria deixar bem claro aqui que, diante do que foi trazido, na última reunião que teve aqui, o Poder Público Municipal, o Executivo, né, entendeu o anseio de vocês de tornar viável a regularização dos seus imóveis. E, por isso, junto com a discussão muito ampla que nós fizemos com os vereadores dessa casa, entendemos que R$ 1,50 é um valor razoável, ainda mais que foi esse o valor aprovado pelo Compur. Então, a gente quer chegar numa forma que nós possamos avançar, mas também não podemos ser irresponsáveis a ponto de não cobrar nada, porque certamente alguém pagará esse preço. Então, nós temos que verificar uma forma que isso impacte o mínimo possível na vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Nós agradecemos ao Fúvio e passamos agora a palavra aos vereadores inscritos. Vereador José Márcio, por 5 minutos, vereador. Senhor presidente, eu gostaria de clarear um pouco mais essa lei. Nós temos discutido com os vereadores essa lei e, mesmo assim, a gente às vezes continua tendo dúvidas. Eu queria um pouco de paciência de Vossa Excelência, até para que a gente pudesse trocar uma figurinha com o Executivo sobre algumas questões dessa lei. Então, doutor Rogério, Agemiro, a proposta de lei que está encaminhada à Câmara, qualquer condomínio, qualquer loteamento, se entender que pode e que deve ser regularizado, ele faz o requerimento e pede a sua regularização. Feito isso, ele tem duas modalidades. Se a infraestrutura dele, se a rede de água se adequar ao padrão CESAMA, se a rede de esgoto adequar ao padrão CESAMA, a largura de rua se adequar, ele pode optar pela regularização como loteamento. As ruas passam a ser públicas e ele é um loteamento. Aí, essa modalidade tem a responsabilidade, ela tem a obrigação de doar 5% do equivalente da área para o município. Essa é a opção 1. A opção 2 é, se o empreendimento não se adequar à rede de água da CESAMA, rede de água pluvial da Secretaria de Obras, rede de esgoto, largura de rua e outros serviços, ele pode ser regularizado, mas na modalidade de condomínio. Ele vai ter a regularidade dele aferida pelo município, carimbado, vai poder registrar em cartório, individualizando o seu terreno, e ele continua sendo um condomínio. As ruas são privativas do condomínio, correto? Então, é importante esses esclarecimentos. A gente está muito em cima da taxa, mas existem outras questões dessa lei que têm que ser bem esclarecidas e entendidas por todos. Outra questão, para que a Prefeitura aprove esse loteamento ou o condomínio, ele tem que também ter o aval, ter a aprovação da Secretaria de Meio Ambiente, quanto a questões de áreas de preservação permanente, correto? Corretíssimo? É opcional, ele pode optar pelo loteamento, pelo condomínio, já foi dito, e está sendo também ofertado nessa lei que o pedido de regularização pode ser feito pelo empreendedor, ou, se o empreendedor não quiser se omitir ou não entender que é da parte dele, a associação de moradores ou o condomínio pode requerer essa aprovação. A senhora Sandra, lá da Varginha, levantou a questão da multa, que a 13465 não prevê essa multa. Ficou esclarecido pelo Fúvio que a isenção da multa seria só para a reurb social, correto? Tá. Isso é importante até para nós, vereadores,
Isso, a senhora Sandra do Prainha. Tá. Isso é importante, até para nós, vereadores, termos a certeza do que a gente está votando e aprovando. Nós aprovamos há pouco o plano diretor e fizemos uma discussão ampla, com transmissão ao vivo pela televisão, como está sendo feita essa audiência. E a gente, todos aqui, os vereadores, não deixam de esgotar a discussão de qualquer tema. Já fizemos várias reuniões para discutir a regularização desses loteamentos, estamos fazendo outra. O vereador Wagner pediu que seja trago à pauta quarta-feira. A gente quer dar solução ao problema da forma mais rápida possível, mas a gente também não abre mão, as comissões de urbanismo, eletrificação e de telefonia, de que fique bem claro a todos os envolvidos, a toda a comunidade, as condições dessa lei. Se houver necessidade, a gente continua, amplia as discussões, se os pares estiverem de acordo, sem acelerar essa aprovação. A questão da multa, são a taxa do Código Tributário e a multa. A lei que veio para essa casa veio com um valor de R$ 3,00. Na última conversa que nós tivemos aqui nessa casa com os síndicos e representantes dos condomínios e alguns compradores de lotes, reclamaram e pontuaram o valor dessa taxa, que tornaria inviável a regularização de vários empreendimentos. Os vereadores dessa casa, os 19 vereadores, sensíveis a essa questão, propuseram, então, a redução do valor de R$ 3,00 para o valor de 50 centavos. A gente, no início da nossa fala, até na abertura da audiência pública, colocamos como se fosse de responsabilidade dos compradores, que a preocupação dos vereadores é que seja um valor acessível a quem... 2 minutos para concluir, senhor presidente. Que seja acessível a quem tem o interesse de regularizar o seu loteamento. O Executivo propõe que, além do valor de 50 centavos, seja cobrado uma taxa de R$ 1,00, que pode ser paga pelo que, se na hora da aprovação não for recolhido esse valor adicional de R$ 1,00, não há impedimento para a regularização do loteamento. E o Executivo vai cobrar isso do empreendedor ou de seus sucessores. Então, a preocupação dos vereadores dessa casa é que se chegue a um valor que seja acessível, que permita a regularização do loteamento. Esse esclarecimento foi bem colocado pelo Fulvio, é importante que deixe isso bem claro. Senhor presidente, eram essas nossas considerações por hora. Obrigado. Nós agradecemos e parabenizamos o vereador Zé Márcio. E o próximo vereador inscrito, vereador Betão. 5 minutos, Betão. Prorrogáveis a 7. Bom, boa tarde, senhor presidente, convidados aqui, o público presente. Na verdade, nós chegamos aqui um pouco antes da audiência pública. O vereador Zé Márcio e outros vereadores das comissões, né, que têm feito essa discussão com mais propriedade, nos chamou a respeito, né, e trouxe essa proposta da redução da taxa, né, para 50 centavos, que é a partir de uma proposta que veio da Prefeitura, de uma taxa de R$ 3,00, 50 centavos seria plausível. O problema é que nós estamos fazendo uma audiência pública em que eu estou percebendo é que as pessoas interessadas nessa discussão não estão aceitando pagamento de multa. E se não estão aceitando pagamento de multa, seja sobre qualquer valor apresentado, né, nós não podemos correr com essa votação, porque senão nós não estamos fazendo uma audiência para escutar os moradores. Nós vamos estar impondo aqui uma taxa de 50 centavos. Né? E não é essa a minha intenção, acredito também de outros vereadores aqui. Então, eu acredito, acho que eu não vou nem precisar usar todo o tempo, presidente, que nós vamos ter que permanecer um pouco mais com essa discussão, né, e não passar o trator aqui, que vai ser uma taxa de 50 centavos. Eu entendi plenamente. Talvez tenham condomínios, né, que é tranquilo, né, de se estar resolvendo o problema com esse pagamento e resolveria um problema de luz, por exemplo. Mas nós já sabemos que tem aquele condomínio do Dias Tavares, que é um empreendimento gigantesco, né? Até acredito que até para conseguir regularizar dessa forma, são 2.000 granjas, né, teria dificuldade de pagar essa multa. Então, eu acho que nós precisamos discutir um pouco mais essa questão, porque
Quem trouxe essa proposta aqui de pagar uma taxa, uma multa de 3%, foi a Prefeitura. Né? R$3. Foi a Prefeitura. E está envolvendo agora os vereadores no meio disso aqui, né? Sendo que a população não quer. Então, sugiro que a gente, presidente José Márcio Garotinho, que é o presidente da Comissão de Direitos de Urbanismo, né? E que tem capacitação, né? Um profissional da área, né? Nos permita fazer um pouco mais essa discussão. É isso, senhor presidente. Obrigado. Perfeito, Betão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Obama. Senhor presidente, eu me inscrevi para fazer uma consideração final, mas daqui mesmo eu consigo fazer uma pequena observação. Primeiro, cumprimentar aqui os técnicos da Prefeitura. É importante a gente dizer para a população que a mensagem ela veio da Prefeitura, obviamente. O prefeito Antônio Almas é um homem de extremo diálogo. Quem o conhece pessoalmente, acredito que muitos que estão aqui o conhecem pessoalmente. Nós não temos pressa, vereador Betão, e em nenhum momento também aqui ficou claro que, por parte do Executivo, nós vamos fazer aqui o que Vossa Excelência disse, que é passar aqui como um rolo compressor. Nós vamos ter todo o tempo e vamos dar todo o tempo e garanto aos senhores que esta mensagem do Executivo, a partir dessa audiência pública, eu já participei de uma outra conversa também, nós vamos esgotar todo o diálogo para que a gente possa aprovar aqui a melhor proposta. E quando o vereador Betão também cita essa Câmara, eu acredito que nós somos representantes das pessoas, dos sentimentos das pessoas, nós precisamos nos envolver sim com esse assunto e vamos esgotar todos os campos para o diálogo, porque essa é a vocação desse governo, é a vocação para o diálogo. Muito obrigado, vereador. Pela ordem, vereador Betão. Vereador, só para esclarecer ao líder do governo, é porque o vereador Wagner pediu agora há pouco que fosse colocado em votação já na terça-feira, amanhã, né? E o presidente propôs na quarta-feira. Então não há tempo hábil para fazer. Se colocar na quarta-feira, nós vamos sim passar igual um rolo compressor aqui. Então vamos ter tempo para poder fazer essa discussão, é isso que eu estou propondo. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Eu achei boas palavras do vereador Betão a respeito de a gente ter calma, né? Eu ia até pedir Vossa Excelência para a gente dar uma tirada do pé, até porque eu senti muitas respostas, muitas perguntas, e não ficou bem claro algumas coisas por causa das coisas técnicas que foram faladas. Tem outras coisas que tem que ser verificada também, né? Porque todo mundo acha que vai provar aqui 1,50 e amanhã vai conseguir regularizar o empreendimento dele, sendo que tem outras coisas envolvidos principalmente crimes ambientais, entre outras coisas. Então, nós precisamos ter uma paciência, saber explicar de maneira mais simples, né, quando tiver as audiências, para as pessoas entenderem, senão amanhã a prova, o cara acha que a Prefeitura liberou, a Câmara ajudou, e, na verdade, não é isso. Tem outras coisas que também vão ter outros entraves, né, que essa questão ambiental, que todo mundo está achando que vai pagar, vai... Não, tem outros problemas. Então, vamos com calma, reforço a palavra do senhor, vamos devagar agora com essa aprovação. Pela ordem, vereador Wagner Oliveira. Senhor presidente, até atendendo aos companheiros, eu até peço para retirar esse pedido para quarta-feira, que Perfeito. fique bem à vontade, mas quero também deixar aqui bem claro que hoje essa aprovação do plano diretor, essas áreas já estão na área urbana, né? Então nós precisamos definir o quanto mais rápido, porque nós sabemos aí de loteamentos igual o Dias Tavares, Ribeirão do Carmo, Maracujá, o Maitá, em torno de Torreões também, que depende da energia, e essas pessoas só vão ter energia se essa lei andar para frente. Se ela ficar parada aqui também, nós estudando, nós vamos terminar esse mandato e não vamos conseguir aprovar e eles não vão ter energia. Quero também aproveitar a oportunidade, porque eu vi o PC Paulo César de Varginha questionando, até talvez o secretário de Planejamento, o Argemiro, vai poder respondê-lo, mas eu acredito que Varginha não foi contemplado no plano diretor, na extensão lá. Nós precisamos, esta casa, entrar com uma emenda, mas antes de entrar com essa emenda,
estudar o caso específico de Varginha. Perfeito, vereador. Pela ordem, vereador Pardal. Através de Vossa Excelência, cumprimentar os vereadores e membros dessa comissão, cumprimentar aqui os secretários, presidente André, extensão da mesa, colegas da Prefeitura, de forma especial as pessoas que estão aqui acompanhando um tema extremamente importante. Eu acho que precisamos ter um pouco mais de cautela para que a gente possa estar aprovando esse importante projeto que é a vida dos senhores que aqui estão, né? Essa mensagem está vindo, se discutir em torno de R$ 3,00 o metro quadrado. Parece que a lei federal ela determina que se a prefeitura não cobrar R$ 1,50, 50 de vocês e R$1 do empreendedor, ela está deixando de cumprir um compromisso também. Mas quero deixar aqui, apesar da prefeitura estar sim numa situação financeira extremamente complicada, mas seria oportuno me dirigir ao Fulvio, secretário de Fazenda, importante secretário, que de repente se tem que pagar alguém que fez essa venda de forma não autorizada, não licenciada pelo Executivo, eu acho que tem que atribuir mais ao empreendedor, que seria R$100 para o empreendedor pagar, isentaria os 50% dos senhores que estão aí há tanto tempo também nessa expectativa para ter a água da Cesama, para ter a luz da CEMIG, mas é fundamental que nós tenhamos cuidado. E quero deixar também ao secretário de Planejamento, tem loteamentos, granjeamentos que poderão ser feitos dentro do que está proposto nessa lei, vereador Wagner, né? Parabéns também pelo trabalho, mas tem alguns problemas que têm problemas ambientais. Eu não sei se esses loteamentos que estão dentro da... Já complementando, senhor presidente, que estão dentro da adequação necessária e se também tem problema ambiental. Quero citar, já foi citado pelo vereador Zé Márcio, essa casa também tem uma preocupação muito grande. Bosque Dias Tavares, é um problema sério, existe um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e a CEMIG, ou seja, se não tomar o cuidado necessário, que as pessoas que moram lá há 50 anos, se assim eu posso dizer, nunca vão poder ter luz, né? Então é necessário também para todos que aqui estão representando vários condomínios, vários loteamentos, mas é indispensável também que o loteamento Bosque Dias Tavares seja de extrema atenção especial, se não está incluída também na legislação, vereador Wagner, vereador Zé Márcio e outros bem, vereador Betão, é fundamental que nós possamos colocar também, cuidar da parte ambiental, que é acima da situação ambiental. A própria Constituição garante isso. A luz tem que chegar para as pessoas, isso é um direito de cada cidadão. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Só reforçar o Tiago, né? Tiago da Terra do Comendador. Da Terra do Comendador, nós já havíamos conversado isso, inclusive no café, eu lembrei ele, sobre essa regularização também, esse pagamento de 50 centavos, não quer dizer que a pessoa individualmente vai chegar lá, vai pagar e vai resolver o problema do terreno dele, não. Porque, na verdade, é a coletividade dentro daquele empreendimento, não é isso? Então, mais um motivo da gente ter calma e ter mais um debate a respeito disso. Senão as pessoas saem daqui falando, eu vou pagar e vou resolver. Não, é a coletividade dentro daquele empreendimento que vai conseguir resolver as coisas. Então, tem outros embates além daqui dessa casa, mas também nos locais onde os senhores residem. Nós passamos agora às considerações finais. Pela ordem, vereador Wagner Oliveira. Até para fazer coro às palavras do vereador Melo, eu vi aqui que o Solacher, que é do lado de Dias Tavares, que é um dos condomínios mais simples e mais complicados de resolver, ele trouxe a legislação, ele está lendo como o pessoal lá, procurando já ver o que eles precisam. E a comunidade Dias Tavares, o pessoal dos condomínios que não tem energia, que não tem uma assistência lá, esses estão até dispostos a pagar. E o que está dificultando, pelo que eu estou vendo, aqueles que já têm até algum benefício, já têm energia. Eu estou me colocando muito no lugar daqueles que estão sem energia até hoje, precisam os filhos estudarem, não tem luz e energia na casa dele. Essa comunidade, Ribeirão do Carmos, Maracujá, Humaitá, Dias Tavares e outras mais que não têm energia, que está aqui até se manifestando em pagar um valor que é de responsabilidade do empreendedor. É porque eles estão sentindo na pele sem energia lá. Perfeito, vereador. Para as considerações finais, eu queria convidar o doutor Rogério Mendonça, porque houve uma pergunta aqui que ele não respondeu, então o senhor pode até fazer uso daqui, se quiser, doutor Rogério.
Houve um questionamento aqui a respeito da base de cálculo da multa. Tá? A multa, acaso cobrada, ela vai incidir não sobre a totalidade da área de todo o empreendimento, não. Ela vai incidir apenas nas frações de cada coproprietário, de cada fração de uso individual. As ruas vão ser excluídas. Tá? Nós agradecemos, doutor Rogério. Vamos passar também para as considerações finais dos vereadores. Primeiro vereador, vereador Kennedy Ribeiro. Kennedy está por aí? Pela ordem. Vereador Kennedy Ribeiro. Pela ordem, vereador Pardal. Senhor presidente, eu quero acrescentar também que, na realidade, esses problemas desses loteamentos, bairros, condomínios, esses já são recorrentes assim, há muito tempo, né? Ou seja, é uma coisa que nós precisamos, não é uma utopia, mas nós precisamos de ter mais funcionários dentro da administração municipal, não por culpa dessa administração, da passada, nem dos anteriores, porque desde o momento que se nós tivermos uma fiscalização mais ostensiva, não deixando que esses donos de loteamentos, de empreendimento dessa natureza, começam a construir sem a devida licença, naturalmente traz um problema dessa ordem hoje, né? Então, assim, é fundamental que, se a fiscalização da prefeitura também atuar de forma mais rápida, mais objetiva, evita que as pessoas também, na boa fé, comprem os seus imóveis e depois tenham essas dificuldades para poder fazer a sua regulamentação. É um detalhe a mais. Obrigado, perfeito, senhor presidente. Vereador. Com a palavra, vereador Kennedy Ribeiro, para suas considerações finais. Meus amigos, muita atenção nessa hora. O negócio é mais ou menos assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Nós estamos mais ou menos enrolados. Mas, se caiu aqui nessa casa, nós vamos resolver. Os vereadores que estão aqui têm coragem para encarar esse desafio. Nós não temos medo de assumir essa responsabilidade, que é, novamente, marcar uma reunião aqui, garotinho, né? Convidar vocês e a gente discutir uma nova proposta. Ok? Nós vamos então, garotinho, presidente, né? Pedir vista, se entrar, se não entrar, nós vamos prolongar um pouco esse assunto, vamos chamar vocês e vamos discutir novamente, né? Aí não vai ser audiência, vai ser um debate entre nós aqui, porque, inclusive, presidente, por exemplo, olha só, no artigo 1º, o parcelamento de solo é o projeto de lei complementar, né, que a prefeitura está mandando para nós aqui nessa casa. Seguinte, ó, o parcelamento de solo implantados sem a devida licença, localizados no perímetro urbano do município de Juiz de Fora, poderão ser objeto de regularização fundiária urbana de interesse específico. Quando se fala interesse específico, significa o seguinte: que vocês vão ter que pagar pela luz. Então, a pessoa que é de baixa renda, que a família atinge menos de 3 salários, entendeu? Ela pode ser contemplada pela CEMIG, mudando o específico para social. Não é isso, engenheiro Márcio? Então, isso já é uma mudança que nós vamos propor aqui. Vamos propor ao executivo para que mude, em vez de ser específico, seja social. Porque nós temos, né, o Bocão lá, coitado, ele está ali, está presente, é um coitadinho de um granjeiro lá, está a vida inteira pelejando para ter uma luz lá na sua casa, ele ganha um salário mínimo. E quantos igual você ganha lá um salário mínimo? Não tem condições de pagar. Então nós vamos trazer esse debate aqui novamente, e se Deus quiser, nós vamos atingir um objetivo que seja plausível a todos. Obrigado. Obrigado, parabenizamos o vereador Kennedy. Com a palavra para as considerações finais, vereador José Márcio. Pela ordem, senhor presidente. Senhor pela ordem, vereadora, professora Ana, me desculpa, professor. Antes que o vereador Zé Márcio inicie a sua fala, eu gostaria de dizer o seguinte, vereador... está aqui o vereador Betão. Concordo plenamente, vereador Betão,
Vereador Melo, eu entendo que nós temos que ter maior diálogo sobre esse assunto. A voz do povo é a voz de Deus. Aqui o povo tem situação contrária. Eles não concordam com o pagamento. Então nós temos que discutir esse pagamento. Nós sabemos, o vereador Wagner e o vereador Melo foram muito felizes quando colocaram a coletividade. Eu sei, senhor presidente, o que é morar numa residência sem energia elétrica. E sei isso por muito tempo, da minha vida, da minha infância e da minha adolescência. Então eu sei o quanto esse povo é sofrido pela falta de energia elétrica. Só para concluir, senhor presidente, sabemos que precisamos regularizar. O meu receio cai onde o vereador Wagner disse: eu tenho energia elétrica, que se dane o resto. Agora, a prefeitura por si, não vamos atribuir às últimas administrações, porque isso não é culpa dos últimos gestores. Mas a prefeitura precisa ser mais severa com os novos empreendedores. E aí é que eu acho que a prefeitura tem que fiscalizar para que os novos empreendedores que estão abertos aí, anunciando vendas de granjas e de loteamento, para não cometer o mesmo erro que cometeram com essas pessoas de boa fé. Meu muito obrigado pela atenção. Nós agradecemos a professora Ana e parabenizamos. Com a palavra, vereador José Márcio. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, público nos assiste, na última fala, eu pontuei aqui com os técnicos do Executivo, até para que os senhores tenham noção, e o sargento Melo lembrou isso muito bem, não é só a questão da taxa. A simples aprovação dessa lei, acordando-se um valor de taxa, não quer dizer que no dia seguinte, uma semana, os senhores vão aprovar os loteamentos dos senhores. Há a questão da infraestrutura, que pode estar de acordo com a prefeitura ou não, aí tem-se a opção de fazer em condomínio. Há a questão ambiental, que tem que ser discutida, aí já foge a alçada dessa Câmara, ou que a gente possa fazer em lei. Então, é bom ficar claro, é bom que os senhores tenham entendimento que a aprovação dessa lei é mais um passo, mas os condomínios e os loteamentos que quiserem se regularizar vão ter ainda um caminho longo para tratar. E, conforme o vereador Kennedy disse, essa Câmara pode, após a aprovação da lei, disponibilizar a consultoria do seu serviço de engenharia para que os senhores possam formatar os seus processos para dar entrada. Outra questão aqui, levantada pelo vereador Wagner, eu quero reforçar aqui, nós temos condomínios, temos loteamentos que têm energia, infraestrutura, assim como temos também loteamentos e condomínios que não têm infraestrutura e que dependem dessa regularização para poder ter acesso a essa infraestrutura. Essa casa nunca se negou e não vai se negar a esgotar essa discussão. Mas a gente tem que pensar, bem lembrado pelo vereador Wagner, também nessas comunidades que dependem dessa aprovação para poder ter a sua legalização. Os vereadores dessa casa, hoje pela manhã, fez mais uma reunião. Não é a primeira nem a segunda, já passam de 10, 12 reuniões que são feitas em várias comissões. Vários dos senhores já vieram aqui dezenas de vezes. É um trabalho árduo, é um trabalho longo, é o nosso papel, a gente não abre mão disso. Volto a insistir na questão da taxa. O que os vereadores fizeram? Chegou uma taxa de R$3 para que dê possibilidade à regularização, estamos propondo a redução para 50 centavos e mais ainda, que seja extraído da área a multiplicar essa taxa, a área de arruamento. Nós estamos propondo também que seja só a área de lotes. Vamos continuar a discussão, senhor presidente, vamos esgotar ela, mas é necessário que os olhares dos senhores, de quem nos assiste, não fique só na questão da taxa. É importante, sim, que a gente discuta a taxa, mas existe todo um escopo de exigências a serem atendidas para a regularização do loteamento. Um dever de casa que a gente volta a passar para os senhores é a leitura detalhada de toda a lei.
Obrigado, boa tarde. Nós agradecemos o vereador Zé Márcio, parabenizamos. Antes de encerrarmos essa audiência pública, eu gostaria de me dirigir aos representantes aqui de vários segmentos importantes sobre esse tema aqui presentes, agradecer a presença também do público e dizer que essa casa, como disse o vereador Kennedy, ela tem coragem, mas ela é uma casa também de muita sensibilidade. Nós estamos aqui para ouvir vocês, para entrar na vida de cada um de vocês, vivenciar a realidade de cada um, e tenho certeza absoluta que esse assunto ele vai evoluir de uma maneira que todos sejam atendidos. Nós agradecemos a presença de todos vocês, tenham todos um bom resto de dia, boa tarde.